Beleza, galerinha do segundo ano? Tamo junto, professor Thiago Varei na área. Agora também história, não é mais uma novidade, né? Já temos aí a primeira aula lançada aí pra a gente estar junto nessa trajetória aí até o finalzinho do ano, beleza? A atividade vai ser na unidade 7. Essa atividade vai ser simples, eu vou falar no finalzinho aqui, em cima de uma reflexão que vamos fazer, beleza? Tamo junto! Aqui pra gente entender essas tretas aqui, ó. Já de cara, Tratado de Methuen. A nossa treta com a Inglaterra começa miliano, né? Nessa formação nossa política, consolidação de um Brasil independente. Nossas tretas vêm de miliano lá de trás com a Inglaterra. Foi antes do próprio rei de Portugal vir pra cá, Dom João VI, né? Enfim, que a gente vai chegar nessa treta aí, mas foi antes, miliano, no meio da colonização. Portugal se envolve no comércio ali porque a Inglaterra já estava ficando muito esperta no desenrolado. A Inglaterra já começou a perceber que, opa, é melhor eu criar produtos, eu fabricar produtos e comercializar do que eu só ficar indo atrás de colônia para capturar o ouro e deixar esse ouro só entesourar com esse ouro e não produzir. Então a Inglaterra começou a dar um salto à frente, por isso que ela vai bombar e ela vai se consolidar e a revolução industrial vai ser lá. Exatamente por isso, entenderam? A ideia é essa. E aqui, Portugal já entrou na onda na Inglaterra já em 1703, Tratado de Methuen. Que tratado é esse? Tá aqui para vocês darem uma olhada, é o Tratado do Panos e Vinhos. Mano, olha só que loucura. Portugal fazia o seguinte, olha, eu tenho ótimo vinho do Porto, um vinho de primeiríssima, anos, as melhores safras. Eu te dou o meu vinho e você me dá o seu produto industrializado. Olha só que comercião da China, né? Que a gente costuma dizer. Porque se eu estou comprando a indústria têxtil, comprando roupa da Inglaterra, que roupa era as fábricas de última geração daquele contexto, eu estou cada vez mais equipando a Inglaterra. Por isso que a gente vai falar depois que a Inglaterra começou a adquirir capitais primitivos nesses negócios. A Inglaterra começou a se dar bem. Eu não estou produzindo nada, só estou dando meu vinho. E eles estão começando numa maquinofatura ali, nesse contexto de uma manufatura, transicionando já para uma produção que deixou de ser só o artesão, está começando a se dividir a linha de produção, né? Já começando a se pensar em máquinas de tecelagem. Olha só que loucura, tá avançando, meu irmão, tá modernizando pra caramba. E Inglaterra, ó, ficando para trás. Não, Portugal, desculpa, ó, ficando para trás. Inglaterra se dando bem. Mas nesse contexto, isso vai lá na frente desencadear algumas consequências, né? Vai ter efeitos para o Brasil, tanto é que a transferência, já olha só o que eu falei, transferência de Portugal para cá, vai se dar muito por esses acordos que Portugal já se prendeu à Inglaterra de 1000 anos, desde 1703. Então quando chega lá em 1808, que na pinha está arregaçando, Inglaterra ou Portugal já tem favores devendo à Inglaterra. Então a Inglaterra não pode sofrer um bloqueio continental de Portugal, porque Portugal deve muito à Inglaterra. Aí fica mais fácil entender por que ela resolveu se aliar à Inglaterra, por que Portugal resolveu se aliar à Inglaterra do que ceder a Napoleão, beleza? E com isso vem para a sua colônia e passa desde então a ter um processo de emancipação, porque a coroa está aqui. É essa a ideia que vocês têm que fixar na mente de vocês. A nação de Pombal, isso aí foi no governo de Dom José, lá em 1750. Ele foi um cara que teve brilhantes ideias na questão administrativa, fugindo desse contexto de monarquias, né, nacionais. Ele pensou, como até porque ele tinha liberdade, ele não era um rei, ele fazia um papel de primeiro-ministro, né, articulava as questões políticas e econômicas em favor da coroa, e ali ele foi um cara até então que buscou, né, esse fortalecimento do Estado, buscou essa modernização, mas teve muitas rixas com os jesuítas. Então os jesuítas eram os caras fortes da igreja que estavam atrelados à colonização, fazendo ou transmitindo os ensinamentos católicos, que eram as práticas europeias, né? O etnocentrismo. E com isso, a galera que de fato era dominada e controlada por aqui, era muito por base dos jesuítas. E a força dos jesuítas
vinha, né, por eles serem esse braço da Igreja Católica, que no final das contas cobrava os seus dízimos, arrecadava juntamente a coroa e se beneficiava. Mas Pombal foi contra esses caras. E aí, meu irmão, se Pombal mesmo não teve jeito, se deu mal, porque foi contra uma das bases da força do modelo de colonização, e ele não sustentou, não segurou, depois essa rincha acabou dele. Logo em seguida, a gente vai começar a ter movimentos devido até essas ações de Pombal, que movimenta muito a colônia. A gente vai ter conspirações, como a mineira e a baiana. Essas conspirações já tem aulazinhas de aprofundamento que eu vou anexar aí para vocês, e vocês vão poder entender mais. Mas é conspiração querendo se separar de Portugal. Antes um pouquinho de Portugal vir. A mineira lá em 1789 e a baiana em 1798, se não me falha a memória agora. Nesse contexto, um pouquinho antes de se chegar a coroa, de se transferir a coroa, começou a se ter os movimentos de separação, porque os impostos, principalmente que começaram a ser cobrados por Pombal ali, né, no finalzinho da sua administração, que era derrama lá em Minas, começou a ser muito pesado. E alguma elite local em Minas quis se separar. Opa, estão cobrando muito. E à frente da elite da terra, da elite mineira, né, na verdade, da mineração, né, não só os senhores de engenho, porque ali em Minas se tinha forte esses grupos não de grande propriedade de terra, mas de pessoas que viviam e eram muito ricas dentro da mineração. E esse grupo ele começou até porque o ouro começou a entrar em baixa, eles continuaram sendo cobrados com impostos altíssimos e entraram em uma conspiração contra a coroa. Teve um alcance um pouquinho mais popular. Nesse alcance popular, né, na região do Nordeste, nesse alcance popular, ele se diferenciou um pouquinho da de Minas, porque a de Minas só queria separação. Pelo alcance mais popular da baiana, né, nessa conspiração de separação, se começou a pensar em direitos para pessoas, né, vindas da África que eram escravas, se começou a pensar em um processo gradual, lento, de abolição e alguns procedimentos assim. Só que nenhum dos dois movimentos deram certo. As conspirações foram... chegou-se, teve o X9, né? Não chegou-se às vias de fato, porque vazou informação antes. E a coroa massacrou os dois movimentos. Logo em seguida, a família real vem em 1808, porque Napinha está lá, dando tapa na cara de todo mundo na Europa, e vai dominar Portugal. Coloca Portugal contra a parede, né, na procura do espaço vital, né, que Napinha levou à frente a França, querendo dominar a bagaça toda. Coloca Portugal contra a parede aí. Meu irmão, agora a gente vai entrar e vai invadir com o pé na porta. Portugal fechadão com a Inglaterra, eles falaram assim, ó, Napinha falou para Portugal, não pode comercializar com a Inglaterra, é bloqueio econômico, bloqueio continental, geral sendo dominado pela França e não podendo comercializar com a Inglaterra. É essa treta aí. Aí Portugal, não tendo o que fazer, devendo favores desde o Tratado de Panos e Vinho, há um século atrás, lembra disso? Um pouquinho mais de um século atrás, teve que ficar junto com a Inglaterra. Aí falou, opa, beleza, deixa eu fazer minhas malas aqui, levar a biblioteca real, minha família, algumas plantas típicas daqui, deixa eu levar minha cultura, eu vou me estabelecer lá na minha colônia. E a Inglaterra, com a sua armada, né, sua frota naval, que era considerada a invencível armada britânica, trouxe a coroa de Uber Black para a sua colônia. Então a ideia é muito de transferência. Lá na paginazinha que está no início dessa aula, que está aí para vocês, diz assim, fuga ou retirada. Dentro de tudo que a gente falou, reflita, leia a página e responda lá no final as perguntinhas. Beleza? Tamo junto, até a próxima!